Fala galera, estamos de volta com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense aqui no canal do Lessa. Tem negociação evoluindo, o Fluminense está perto de fechar mais uma contratação para 2025. Vou trazer os detalhes aqui para vocês também, além de outras infos do mercado. Ontem a gente viu o Gabriel Pires sendo anunciado pelo clube grego, o Panathinaikos, não é mais jogador do Fluminense, e outro jogador que faz parte da barca do Flu neste final do ano, também anunciado no Noroeste. Olha só, Felipe Alves será goleiro do Noroeste na próxima temporada. Chama atenção é que dessa vez parece que o Diniz não quis levar o Felipe Alves para o Cruzeiro, não? Ué, levou ele para... trouxe esse belíssimo goleiro, para não dizer o contrário, para o Fluminense, levou para vários outros lugares na carreira, achei que fosse levar para o Cruzeiro também agora. Enfim, brincadeiras à parte, Felipe Alves não é mais o nosso problema, assim como foi Gabriel Pires, dois jogadores que realmente não ajudaram e não acrescentaram absolutamente em nada ao longo de 2024, que vão seguir a carreira em outros lugares. E vamos falar do que importa realmente, né? Do que nos interessa, que são as contratações do Fluminense. Vou te pedir só para você deixar o seu like aqui, se você puder, se inscrever aqui no canal. Nunca é demais lembrar, reforçar, verifique se você realmente está inscrito. Se você estiver inscrito, ative as notificações para você não perder nenhuma informação do Flu. Notícia de agora é uma atualização em relação a uma informação que a gente publicou na segunda-feira, sobre o atacante Paulo Baia do Goiás. O jogador está muito perto de fechar com o Fluminense, os últimos detalhes estão sendo discutidos. O empréstimo, ele virá por empréstimo, de fato, o empréstimo com opção de compra ao término do vínculo, ou seja, ao término de 2025. Está por detalhes de fechar, ele já se despediu inclusive do Goiás, né, já deixou uma mensagem lá para o torcedor do Goiás, e agora está por detalhes aí de fechar esse contrato com o Fluminense de empréstimo, e portanto será mais um jogador, mais uma contratação para 2025, até o momento seria o segundo reforço aí, já que o Hércules já foi anunciado pelo clube. Então, provavelmente ali detalhes contratuais que estão sendo discutidos com o staff do Paulo Baia, mas ao que tudo indica, de fato, ele será jogador do Fluminense nos próximos dias. A gente já falou sobre esse jogador aqui, que fez uma boa Série B, 7 gols, 4 assistências, 8 gols, se não me engano, na Série B, com 4 assistências, 19 gols ao longo dessa temporada 2024, artilheiro do Campeonato Goiano, mas é um jogador que oscilou bastante, que teve fase ruim, chegou a ser vaiado pelo torcedor do Goiás, ficou uma sequência de 10 jogos sem marcar dentro da Série B, teve bons e maus momentos neste ano, mas chamou a atenção do scout do Fluminense. O Fluminense enxerga esse atleta como ali uma aposta, uma oportunidade de mercado de trazer um jogador com um salário baixo, que vem com empréstimo. Se render, o Fluminense pode exercer a opção de compra. Se ele não render, é liberado ao término do contrato. E claro, o staff do Paulo Baia enxerga o Fluminense como uma grande vitrine, uma grande possibilidade de valorização, de conseguir, evidentemente, um contrato maior com o Fluminense, melhor depois, mas se não conseguir, ele pode, também tendo algum destaque, ir para outro clube ao término de 2025. O Goiás chegou a tentar a renovação de contrato do Paulo Baia, mas o staff queria que o clube goiano exercesse a opção de compra em torno de 3 milhões de reais. Isso acabou não acontecendo e aí surgiu o interesse, a proposta do Fluminense, que acabou atraindo o jogador. Então é claro que não se trata de uma contratação que chega com expectativa, que chega para resolver alguma coisa. É um jogador que ele não está tomando, entre aspas, o lugar de outra contratação. O Fluminense está buscando um jogador para ser titular ou para brigar por um lugar no time titular. Isso é fato. O Paulo Baia chega para ser ali uma composição de elenco, o jogador que vai ficar ali, vai buscar a oportunidade e quando tiver vai tentar corresponder. Se não der resultado, vai embora. A gente tem que, claro, depois aprofundar essa apuração, que é o que eu vou fazer, porque o Lelê até então, lá atrás, a história que se contava é que era uma opção de compra. Depois, na verdade, era uma obrigação de compra que o Fluminense teve que exercer e pagou 4 milhões de reais no Lelê, perdão. Então isso é uma coisa que tem que ser bem apurada ali, mas a princípio a notícia, a informação que eu tenho é que se trata de fato de uma opção de compra. Então é um jogador que chega como, só para citar um exemplo, sei lá, vamos supor que o Fluminense vai contratar agora 6 jogadores para 2025. Ele não está tomando, em tese, não está tomando lugar de ninguém ali. Ele chega para ser um sétimo, né? Dentro de uma
oportunidade enxergada pelo clube, pelo scout, que acredita que esse atleta pode dar um retorno positivo, que ele tem algum potencial, que trabalhando com o Mano Menezes ele pode evoluir. Isso não é opinião, tá, gente? Não estou fazendo juízo de valor do jogador, estou passando para vocês informação aqui. Aí cada um, obviamente, vai ter uma opinião, se concorda, se não discorda, porque tem muita gente que acha que vai tirar lugar da base. E eu sou a favor, eu prefiro esse tipo de contratação do que jogador velho, jogador medalhão, que está em reta final de contrato e que não tem muito mais a acrescentar. Porque numa dessa você consegue acertar e se errar não tem um custo muito alto. Mas também sou contra ficar trazendo 2, 3 jogadores com esse perfil e tirar, de fato, espaço dos atletas que estão subindo que tem qualidade, como o Isaac, Riquelme, o Wallace Davi. Então tem que haver um equilíbrio aí. Trazer um atleta dentro dessas condições, eu não acho ruim, porque numa dessas você consegue, de fato, encontrar ali um jogador com potencial que vai te dar um retorno técnico, quem sabe lá na frente um retorno financeiro. Não sei se é o caso dele, não sei se vai dar certo, mas enfim, é uma aposta que o Fluminense está fazendo. Essa negociação deve ser concluída e aí a gente vai ter que esperar para ver dentro de campo se ele realmente tem condições de vestir a camisa do Fluminense ou não. Mais um jogador sendo especulado no Fluminense, notícia do Rafael Seixas, que é repórter lá em Salvador. Ele traz aqui a informação de que Fortaleza e Fluminense fizeram sondagem pelo meia Léo Cittadini, que está emprestado pelo Bahia ao Xangai Port lá da China. O prazo de empréstimo se encerra no próximo dia 31 e até o momento não houve sinalização do time chinês pela permanência do atleta em definitivo. Cittadini que tem contrato com o Bahia até dezembro de 25. É um atleta de 30 anos, não é mais novinho. Jogador que teve destaque no Atlético Paranaense em anos consecutivos, né, desde 2019, 2020, 21, 22, com muitos jogos aqui, principalmente 20 e 21, 46, 53 jogos. Depois, 2022 já diminui um pouco, ele já não é mais titular absoluto, e aí 2023 ele faz 14 jogos pelo Atlético, 7 pelo Bahia, já tinha perdido espaço, e aí é emprestado pelo futebol chinês. É um jogador que teve bons momentos, conseguiu ter ali algum destaque, inclusive era um jogador importante naquela campanha do Atlético que culminou com o vice-campeonato da Libertadores em 2022. Era um jogador que teve uma importância muito grande dentro daquela campanha, mas que depois acabou apresentando um viés de queda e aparentemente não se recuperou. Então, a princípio, é uma negociação que eu não confirmei. Se realmente há esse interesse, não me empolga muito a chegada do Léo Cittadini. Mas vamos verificar, vamos tentar apurar para ver se realmente procede esse interesse nesse jogador. E tem muita gente falando, questionando, né? Que a diretoria do Fluminense está parada, que não contrata ninguém, que não anuncia ninguém. E vocês não estão noticiando, não estão trazendo novidades. Gente, o fato de as informações ainda não terem vazado em relação a algumas negociações, não significa que a diretoria do Fluminense não está trabalhando e não está avançando nessas negociações. Mas, de fato, houve um pacto para trabalhar em sigilo, para evitar o máximo possível que as informações vazem para a imprensa, a fim de evitar ali que as negociações sejam atrapalhadas. Então é algo que a diretoria do Fluminense, até o momento, está conseguindo fazer, está conseguindo controlar bem isso. Mas não significa que não teremos reforços anunciados nos próximos dias, até porque daqui a pouco já começa a pré-temporada, não tem tempo a perder. A diretoria está correndo atrás para avançar nessas negociações, como eu disse, e a intenção é anunciar reforços antes do Réveillon. Mas, enfim, obviamente, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está correndo atrás. As informações que temos, a gente sempre traz aqui. Eu sou jornalista, não fico aqui escondendo informação, escondendo notícia, não tem esse negócio. Quando a gente tem novidade, a gente confirma, a gente traz. Mas importante ressaltar também, galera, eu e nós do Jornada, nós temos muito cuidado e responsabilidade. A gente recebe em torno de 10 especulações, sei lá, dependendo do dia, 7, 8 jogadores. Tá chegando, olha, tá vindo, olha, tá contratando. E a gente sabe que isso mexe com o emocional do torcedor, mexe com a expectativa do torcedor. E eu respeito muito isso. Aqui, o meu trabalho é um trabalho sério. Meu trabalho não é ficar... Eu não fico aqui inventando notícia. Eu não fico aqui repercutindo. Evito ao máximo possível. Repercuto, obviamente, informações que são publicadas por outros jornalistas, mas deixo bem claro aqui as informações que eu consigo confirmar e as que eu não consigo confirmar. Informação que eu publico e que é minha, que é notícia
aqui do canal do Lessa ou do Jornada, é porque a gente apurou com os dois lados. A gente falou com o empresário do jogador, a gente falou com a diretoria ou com alguém do Fluminense, enfim, a gente conseguiu confirmar essas informações. Sem ter segurança, a gente não publica. Trabalho de apuração exige comprometimento, exige esforço. A gente faz, tem dia 7, 8, 9, 10 ligações, dependendo do dia. Manda mensagem para um monte de gente. E esse é um trabalho que gera desgaste, que a gente tem que fazer muito bem feito, porque é uma etapa fundamental para que a informação chegue até você de maneira correta. A gente pode errar, mas eu não vou ficar aqui especulando, eu não vou ficar aqui criando expectativa no torcedor. Eu nunca fiz até hoje e não vou fazer, tá? Só porque não tem notícia, não tem novidade. Quando tiver, estará aqui. E as coisas que vão saindo vão sendo publicadas, o que a gente for confirmando, a gente vai falando, o que a gente não confirmar, a gente deixa bem claro, ó, foi publicado por jornalista tal, mas eu não consigo confirmar ainda, como é o caso do Léo Cittadini. Então, só para explicar a vocês um pouco de como funciona isso e de que internamente o clube está trabalhando, está evoluindo em algumas conversas, mas os nomes ainda não foram revelados. E assim que tiver novidades, obviamente, como sempre, eu vou trazer aqui para vocês. Por falar em novidade, o Dedé Onelei, lá da Web Rádio Flu, trouxe aqui a informação que hoje, no final da manhã, houve uma reunião no CT Carlos Castilho entre o presidente Mário Bittencourt, o diretor executivo Paulo Angione e Felipe Melo, que voltou da Turquia. Essa reunião já estava prevista, o próprio Mário tinha falado isso na entrevista coletiva, que assim que ele voltasse, eles iam se reunir para tratar do futuro do Felipe Melo. Primeiro, saber se ele vai se aposentar ou se ele vai seguir jogando. Se ele for se aposentar, a ideia do Fluminense é dar um cargo ao Felipe Melo, que não necessariamente será direto no departamento de futebol, mas o próprio Mário diz que é a intenção de fazer com que ele desenvolva no clube a mentalidade vencedora, provavelmente trabalhando isso também na base. E é possível que o Felipe Melo tenha um papel no Mundial de Clubes também, sendo representante da delegação do Fluminense. São coisas que estão sendo discutidas, debatidas, e essa reunião que o Dedé está informando aqui, ocorrida hoje no final da manhã, certamente foi para alinhar isso e outras coisas. Aí o que ele vai fazer, o cargo que ele vai ocupar, quanto ele vai receber por isso, enfim, são coisas que a gente vai ter que esperar para saber. Primeiro, como eu disse, se ele vai continuar jogando ou não. Se ele for continuar jogando, aí ele vai definir um novo clube para a temporada 2025. Fechou, pessoal? Vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, parceria de sempre, firme, forte, Mais Ágil, para 2025, ajudando a vida das pessoas que estão precisando de antecipar o FGTS, o Fundo de Garantia. Se você tem essa necessidade, entre em contato com a equipe da Mais Ágil, está aqui no comentário fixado. Eles vão lá fazer todo esse trabalho para vocês, explicar como funciona, as taxas envolvidas. É muito importante sempre você estar muito bem informado. Só entrar em contato com a Mais Ágil, que não tem esse nome por acaso, você vai receber esse dinheiro na sua conta muito rapidamente, quando menos você esperar. Fechou? Um abraço, voltamos com mais informações assim que possível.